E hoje em dia você tem 2 filhos. O Miguel e a Maria Fernanda. Quantos anos eles têm? Miguel tem 8 e a Maria Fernanda 4. E assim, você, né, sofreu todo esse, posso até falar, um trauma, né, que você superou. Você não vê hoje como um trauma, como uma coisa... mas assim, como que não projetar isso nos seus filhos? Porque assim, quem nunca sofreu já tem medo. Imagina quem já passou. É difícil você não transferir. Foi muita terapia para saber lidar. Eu acho que a transferência desse sentimento, de um sentimento mais, como é que eu vou dizer, protetor, ele foi muito mais quando eu engravidei do Miguel. Uhum. E eu tinha esse conflito, né? Ele não tem nada a ver com isso, eu não posso fazer isso com ele, não posso transferir isso para ele. E você fica trabalhando esse sentimento que é desde a barriga. Sim. Então eu acho que a gravidez do Miguel foi uma questão mais... Mas foi logo depois dela, quando eu engravidei, foram anos, né, depois dela, foram 8 anos depois dela. Mas eu tinha aquele sentimento, como vai ser engravidar de novo? Como vai ser mãe? Eu não sabia nem se eu podia ser mãe de novo. Porque a gente não sabe, né? Teve um filho, você não sabe se você pode ser mãe de novo. Então, toda uma insegurança, mas que durante o tempo, depois dele nascido, eu fui fazendo que assim, ele tem o espaço dele aqui. Ele tem o direito dele aqui. Uhum. Ele não tem culpa dessa história e ele não pode carregar um fardo que não é dele. Sim. Então eu procuro ter uma maternidade leve com os meus filhos, Uhum. não trazendo isso para a vida deles hoje, né? Eles sabem que eles têm uma irmã, eles sabem que eles têm uma irmã que virou uma estrelinha, mas eles não carregam. Procuro fazer da melhor forma que eles não carreguem isso e essa dor e esse trauma para a vida deles. E você teve que falar isso com ele, né? Com o Miguel. Sim. Contar um pouco mais de detalhes, né? Eles sabem que eles têm uma irmã, eles sabem que eles têm uma irmã que virou uma estrelinha, que morreu. E aí, com o documentário, com essa história toda, né? Como veio mais à tona, o assunto estava mais fervoroso, eu contei para ele, em terapia, que ela tinha caído do prédio, que ela tinha sofrido um acidente. Mas procurei falar de uma forma que cabesse a idade dele, cabeça coubesse, nossa, que coisa horrorosa que eu falei. Que coubesse a idade dele. Desculpa, viu, gente? Vou procurar. Minha professora da escola dessa hora deve estar querendo que coubesse a idade dele, que ele entendesse de uma forma não traumática, mas de uma forma que ficasse leve. Sim. Se é que tem uma leveza nessa história, né? Mas aí depois, aí eu falei pra ele que tudo que ele tivesse de dúvidas, tudo que ele quisesse saber, perguntar, que seria pra mim, que só eu poderia contar pra ele. Pra não ficar história com amigo, com outras pessoas, pra que fosse... evitar detalhes Evitar também. detalhes. Então assim, ele já me perguntou com quem que ela tava, o dia que aconteceu. Mas assim, ele não sabia efetivamente como foi, o que aconteceu. Aí teve um dia que ele tava no prédio com os amigos e ele falou assim, me ligou no interfone. Ô mãe, é verdade que tinha sangue? Nossa. Eu falei, meu Deus, o que ele deve estar falando lá embaixo, que devem estar contando pra ele. Foi depois do documentário? Foi. Logo depois. Eu falei, filho, vamos fazer o seguinte, eu não quero que você fale desse assunto com ninguém. Se os seus amigos estiverem falando, você fala que você não quer falar sobre isso. Você pega todas as suas dúvidas e você fala comigo. Que aí eu vou explicar tudo o que você quer. Então, logo depois do documentário, ele foi... Algumas dúvidas pontuais, assim, iam surgindo, né? Sim. Porque aí, como eu comecei também a fazer muito podcast, falar sobre isso, fazer vídeo e tudo mais, ele começou a ver. Então, a curiosidade surgia muito mais. Hoje ele não faz perguntas. Não tem mais. Não. Por enquanto não tem dúvidas. Não, agora daqui a pouco vai vir a outra, né? As dúvidas da outra. Ela ainda não pergunta? Não. Ela tem, desculpa, quantos Ela tem 4. Ah, é muito novinha, ela né? É muito novinha, então ela não pergunta. Mas talvez seja natural, né? Ela é tão... menina, ligeira, né? Que eu acho que o dela vai ser bem antes dele. Porque eu acho que a menina, ela tem mais essa percepção, né? Tem. São mais rápidas. Eu, pelo menos, era muito mais rápida que meus irmãos, né? Em questão de... A gente é, né? Até hoje.
que meus irmãos não me escutem. E você teve 2 filhos, foi planejada a gravidez? Foram super planejadas, super na tabelinha. Foi na tabelinha? Foi, na tabelinha. Quer dizer, a Maria Fernanda não, mas o Miguel, assim, a gente queria ter filho, eu casei, né? Casei com meu marido, o Vinícius. Então, a gente queria ter filho. Ele baixou um aplicativo no celular para saber qual era o meu período. Ele que baixou. 1 mês estava grávida. Caramba, que rápido! Gente! 1 mês eu tava grávida. Nossa, estamos há 2 anos, hein? Não, mas tá tudo bem, não vale colocar essa carga pra ele, tadinho. Tô brincando. Aí a Maria Fernanda foi assim, fui numa consulta de rotina e ela falou assim pra mim, brincou, realmente brincou, inclusive ela me mandou mensagem hoje, brincou comigo. Carol, você tá ovulando, hoje é dia de fazer uma menininha. Aí eu falei, nossa, que engraçado, né? Nem tava planejando. Eu falei, nossa, que legal. Aí saí de lá e liguei pro meu marido, hoje é dia de fazer uma menininha. Aí ela falou, se você quiser é uma segunda, se você quiser realmente tem que ser segunda, quarta e quinta, não pode ser todos os dias. Eu falei, nossa, aula... Mas sua médica falou? Minha médica. Ah, tá. Pra que seja efetivo. Pra que você, se você realmente quiser engravidar. Eu falei, tá bom. Foi só segunda, grávida. Meu Deus. Ai. Aí eu falei, dei o golpe no meu marido, foi um golpe, né? Porque eu falei, olha, hoje é dia de fazer uma menininha. Ele ficou feliz da vida e a gente fez uma menininha. E como foi descobrir a primeira, depois de tudo que aconteceu? Foi primeira menina? Não, a primeira gestação. Ai, foi muita emoção? Muita. Era meu sonho ser mãe de novo. Era meu sonho. Poder gestar, poder ter meu filho e falar, nossa, diferente, né? Porque quando eu era mãe sozinha, quando eu engravidei da Isabela. Sim. Então, você planejar um casamento, você planejar um filho, você ter aquela expectativa, os 2 foram maravilhosos, mas são situações diferentes, a gente não tem como negar. Sim. Que quando você tem 17 anos e engravida, nossa, sem você planejar... era muito nova, muito 17 jovem. anos. 17 anos sem planejar, e você casou, já tá casada há 2 anos, planejou e quis ter o filho... É diferente, É uma né? situação diferente Com da certeza. espera. E aí, envolvia tudo que me envolvia. Ter um filho, o sonho de ter um filho, depois de ter perdido ela. Então, a expectativa foi muito grande mesmo, de engravidar. Muita emoção. Muito bom. Mas realizou aí das crianças Graças lindas, a Deus. Graças a Deus. E agora fechou a fábrica? Não, fechei, não. Chega. Eu sempre falei que o meu sonho era ser mãe de 3 filhos. É óbvio que eu não contava com tudo que me aconteceu. Sim. Mas eu tive os meus 3 filhos, realizei o meu sonho, porque ela continua comigo o tempo todo. Eu nunca vou deixar de ser mãe de 3. Sim, com certeza. Então, isso pra mim é maravilhoso e meu marido também já fechou a fábrica. Chega.